Fala, meu povo! Deixa eu arrumar aqui antes. Vou me perder aqui. Tá tudo certo aqui. Pessoal que tá na sala aí, pode abrir o microfone e falar um oi. Hoje eu vou usar o fone aqui para poder a gente se Opa! comunicar com áudio. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite, noite. boa noite também. Boa noite, pessoal. Todos aí chegando aí. Aí quando a gente abrir a parte de perguntas, né? Aí o pessoal, em vez de mandar texto, vai poder mandar por áudio mesmo. Esperar só um pouquinho o pessoal ir chegando, né? E aí a gente já começa a nossa segunda aula. Mais gente entrando aqui. Deixa eu pôr uma musiquinha de fundo aqui. Deixa eu ver o que eu acho aqui. E aí, o pessoal, enquanto eu procuro aqui, o que vocês acharam da aula de ontem? Quem assistiu ontem, né? Queria que vocês falassem aí para mim o que vocês acharam de ontem. Pode abrir o mic aí e falar quem estava ontem aí, gente. Pô, Fredão, curti muito quando você explicou sobre as suas marcações, cara. Sobre pavio e corpo, né? Que existem os dois estilos de marcação, mas quando você usa o pavio e puxa os 60 minutos primeiro, dá pra ter uma precisão muito melhor. Hoje deu pra fazer a operação, principalmente o dólar que estava mais técnico, operação que ele não passava um ponto da marcação. Não chegava nem um ponto e ele já ia embora pro lado que queria. Tava muito bom, cara. Deixa eu ver. Agora. Só consigo botar. Olha lá.
Aí. Ontem a gente viu e não escutou, pelo menos pelo celular. A senhora não escutou? É, a gente escutou pelo celular. Ficamos escutando pelo celular. Fred, tá sem áudio. Eu mutei. Acabei mutando aqui sem querer. Faz um tempo. Faz um tempo, hein? Não, mas eu não falei nada muito relevante, então tá tranquilo, né? Na verdade, eu pus uma música aqui para tocar, mas acho que tá vindo só no meu fone. Vocês estão escutando alguma música? Tamo não. Não, não. Não, então só tá no meu Tem fone. música não. Acho que não vai dar muito certo, não. Se eu mexer nisso aqui, vai dar ruim. Muita coisa ao mesmo tempo. Rodando. Uma pena. Se eu conseguisse... Configuração mixer. Vamos ver o mixer. Bem que podia estar aberto aqui, né? A não ser que eu coloque. Vamos ver se eu consigo. Não. Mas tá tudo certo. Esperar só mais um pouquinho. Pessoal, para quem não assistiu a live de ontem, por algum motivo ou por outro, eu vou colocar para vocês. Vou abrir aqui o chat. Mais gente aqui no chat. Boa noite. Boa noite, galera. Excepcional a aula, é isso aí. Agora que eu abri o chat, olha só como que eu sou tecnológico. Então, gente, para quem... Peraí. Deixa eu abrir aqui. Meu canal. Então, o vídeo de ontem eu postei no meu YouTube, tá? Eu acabei de mandar o link aqui no chat, para quem quiser repassar para frente ou não conseguiu assistir ou teve alguma dúvida no que eu falei no vídeo de ontem, eu postei no meu YouTube para vocês poderem ter para referência, que às vezes na hora, né, é meio rápido, né? Aí acaba não dando para acompanhar algumas coisas. Bem, vamos já começando aqui. Aparentemente tenho que botar essa tela aqui de gente entrando, senão eu me perco. Porque às vezes aparece gente aqui, eu tenho que ficar monitorando quem entra. Mas tá tudo certo. Bem, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo aí? Todo mundo ansioso aí para poder ter mais uma aula. Hoje a gente vai dar subir mais um degrau, né? Nessa semana que a gente vai estar ensinando do básico ao trader, né? Que nem como eu falei ontem, ninguém começa do zero, né? Então, deixa eu dar uma conferida no meu Insta que o povo manda mensagem. Eu não consegui abrir o link. Ó, tem mensagem, ó. Vamos ver. Beleza, foi. Vamos ver. Então tá. 10:09 eu vou começar aqui.
rapidinho e vamos cair para dentro. Bem, ninguém mais chegou. Então vamos com pau no gato. Semana de 0 a trader, a escada para o sucesso precisa ser um degrau de cada vez. Vamos lá. Hoje a gente vai aprofundar no conteúdo que a gente já estava falando ontem, que foi um conteúdo básico, né? Hoje a gente vai começar a falar já no primeiro tópico, que é canal de alta e canal de baixa, né? Aí, falando aqui, vou até usar a ferramenta de anotação, né? Os canais são bastante interessantes de serem operados, pois podem indicar quando sair e entrar do trade, seja comprando ou vendendo, tá? Então, a gente vai estar sempre buscando amparar nossas operações no canal, tanto no canal de baixa quanto no canal de alta, né? Por que que o canal é uma bênção? Porque ele te dá parâmetro de operação, entendeu? Então, se eu pegar, por exemplo, a ferramenta aqui, deixa eu limpar as anotações. Se eu pegar um gráfico aqui, vou dar um exemplo do dólar, vai. Aqui, ó. Aí vamos brincar. Ó, aqui, ó. Nós temos um canal de baixa no dólar aqui, né? Então, se vocês olharem, ele está trabalhando dentro desse range, ele até chegou um pouco aqui em cima, né? E continuou descendo, até que ele rompe o canal. Aqui nesse momento foi um falso rompimento, que ele voltou a trabalhar dentro do canal, até que ele de fato ele vai embora e ele inicia um outro movimento, né? Se a gente pegar aqui para trás, ó, nós temos, aqui não foi bem um canal, não. Deixa eu pegar um movimento mais bonitinho, que tá mais legal. Ó, aqui se nós formos traçar, a gente tem um canal de alta, ó. Não, aqui tá. Deixa eu arrumar isso aqui. Isso, melhor. Então, se vocês olharem, ó, ele não foi um canal muito longo, né? Durou 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? E ele logo perdeu, né? O movimento, né? Tem alguns canais que, se a gente pegar, ó, movimentos maiores, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um canal, ó, de respeito aqui, ó. A gente tá falando, ó, janeiro e fevereiro de 2020, ó. Se a gente for pegar aqui, a gente tem um canal de extremo respeito aqui, vamos pensar assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui, né? Então a gente tem vai dar uma ajeitadinha aqui para ele ficar mais bito. Por quê? Porque você sempre que você tem um canal, você consegue identificar quando o preço ele pode tocar no topo e você vai entrar numa posição vendida, ou se você está numa compra, você vai realizar, e vice-versa, tá bom? E o canal de baixa, o princípio é o inverso, né? E aí, assim, aqui ele fala, quando você traça uma LTB, uma linha de tendência de baixa, você pode traçar uma reta paralela, que no caso aqui do Profit, que é a ferramenta que eu uso, né, o Profit Chart, você tem a ferramenta canal, então você já alinha, que é essa ferramenta aqui, ó, eu estou com a setinha parando aqui, ó, canal, né? Você traça duas linhas paralelas que ele te dá uma ideia de movimento e tendência, né? E o canal de alta, da mesma forma, tá bom? Se for tendo dúvida aí, gente, abre o mic e fala comigo, tá? Agora a gente vai falar do ombro cabeça a ombro, uma figura gráfica bem conhecida, né, da gente que opera o mercado, né? E é uma figura assim bem, como que eu posso dizer assim, uma figura que ela tem um nível de assertividade, essa palavra que eu queria falar para vocês, um nível de assertividade muito boa, ele é quando a gente opera um ombro cabeça a ombro, normalmente assim, se você faz a leitura de contexto bem feita, né, ele sempre dá um resultado muito interessante, né? Tô até aqui na outra tela aqui abrindo o gráfico aqui para achar um ombro cabeça a ombro graficamente, porque acho que faz mais sentido a gente mostrar
no gráfico, né? Porque quando você pega na internet alguma coisa desenhada, né? Normalmente ele faz muito bonitinho, né? Muito desenhado, né? Na prática não é bem assim, tá? Ó, aqui eu tenho ombro, cabeça, ombro, tá? Só para vocês entenderem. E agora bagunçou aqui tudo. Vamos lá. Profit. Voltou. Então vou ter que usar outra ferramenta aqui, ferramenta de anotação. Ó, ombro, cabeça, outro ombro. Aí a gente tem a neckline, né? Que é a linha de pescoço, né? Que é onde ele vai, faz o movimento, entendeu? E aí dessa neckline aqui é onde quando ele perde o movimento, ele cai, né? E aí normalmente você traça a queda, normalmente ela tem a mesma amplitude deste movimento aqui, tá? Da cabeça até o ombro. Vocês podem ver que ele realmente cumpriu esse movimento aqui, tá? Que é no caso do ombro, cabeça, ombro, né? Se a gente for medir esse movimento, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ó, aqui a gente teve um movimento de mais ou menos 146 pontos. E aqui a gente teve basicamente 140 pontos, né, da perda aqui para queda. Então, isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, que não é bonito. Se você ver aqui, a gente tem um ombrinho, uma cabeça e outro ombro. Ele está torto, né? Porque o ombro, cabeça, ombro que você vê na internet, ele é ombro, cabeça, ombro desenhado bonito, aquela coisa assim, vistosa, né? Na prática, você tem que trabalhar os seus olhos para poder identificar, entendeu? Porque assim, no mundo real é isso que você vai enxergar. Você não vai ver um ombro, cabeça, ombro bonitinho, entendeu? Você vai ver isso aqui. É isso aqui que você vai enxergar. E eu estou fazendo esse desenho aqui, ó. Você vê que eu também sofro, né, gente? Ó. Tentando fazer isso parecer. Ó. Ombro, cabeça, ombro. E aqui é a neckline, que é a linha do pescoço, né? Entendeu? Então, sempre que ele romper a linha aqui, a gente tem a expectativa da mesma amplitude desse movimento aqui. Aí, depois do ombro, cabeça, ombro, a gente tem o ombro, cabeça, ombro invertido, né? Que é basicamente isso aqui virado ao contrário, né? Eu nem sei se eu vou ter isso aqui fácil, deixa eu só arrastar aqui. Tem coisa errada aqui. Volta, isso, ombro, cabeça, ombro. Deixa eu ver aqui embaixo se eu acho um okoi rapidinho aqui para vocês. Que, na verdade, eu não quero achar um okoi, que é ombro, cabeça, ombro invertido, muito fácil de identificar, tem que ser mais subjetivo, tá? Eu estou olhando 60 minutos, eu vou bater 15 minutos. Ó, vamos ver. Acho que eu não vou conseguir achar fácil aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Não teve um sexta-feira, Fred? No Okoi? que culminou na abertura lá em cima hoje. Dólar ou índice? Índice. Tô Ele, olhando acho que ele dólar. aparenta no 5, no 60 e no diário, se eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Na realidade, olhando o dia de hoje, não tem. Sexta não tem. É que tu não tá... Eu puxei bastante o zoom aqui de forma bem grande. Acho que não lembro se é nos 5 minutos como é que é. E depois quando ele já aparece rompido lá em cima na abertura de hoje. Ah, não, é que eu quero mostrar bem desenhado para os meninos, entendeu? Ah, Se beleza. ficar muito... pode ser feio, mas não precisa ser tão feio assim, porque senão aí fica até difícil de... Eu vou puxar um aqui do Pai Google.
E aí a gente já mostra um rapidão aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou tentar mostrar alguma coisa mais... Vamos lá. Aqui. Muito bom. Aqui, ó. Isso é um ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Então, você vê o movimento que ele faz para baixo. Então, o mercado ele vem num movimento de baixa. Ele faz um pullback, faz um fundo. Normalmente, ele é um lugar onde você tem uma... né? Aí ele vem e a neckline é invertida, né? Que é a linha de pescoço é aqui. Depois ele vem, faz o pullback e vai embora. E aí, ó, a projeção que a gente faz é sempre o tamanho da cabeça, né? Essa pernada aqui para cima, tá? Então, é isso aí, meu pessoal. O OCOI, ele é não tão simples de às vezes você identificar, mas o princípio é o mesmo do oco, né? Tem gente desenhando na minha tela aí, aproveitando. E aí agora a gente vai partir para o próximo slide, que é... Rapaz, é tanta tela aqui que só Jesus nessa causa. Vamos lá. Agora vamos falar do topo duplo, né? Eu decidi falar primeiro do ombro, cabeça, ombro e agora falar do topo duplo. Topo duplo, né? Nada mais é uma figura gráfica, né? Onde você tem uma resistência, né? E o preço ele vem, bate, volta, bate novamente para cair, né? E aí ele perde. Volta aqui, filho. Ele perde essa região aqui, né? E aí normalmente a gente sempre calcula também a amplitude baseado no movimento que ele fez, né? Para poder perder, né? Então quando a gente tem um topo duplo, e aí terminando de falar de topo duplo, eu só vou falar o seguinte, ó, fundo duplo é só inverter, basicamente assim, né? Então aqui a gente tem um ponto de resistência onde ele segurou, né? Fez um fundo. E assim, tem que lembrar que esse fundo aqui, gente, ele não é um movimento assim, né? Veio no topo, fez isso aqui. Não. Ele precisa realmente ter uma amplitude para poder cair. Então você tem que ver que realmente ele houve uma defesa, né, nessa região da resistência para ele jogar o preço para baixo. Depois ele volta, faz um reteste e cai, né? E aí ele vai cumprir o movimento dele, tá? Dúvidas aí? Abram o microfone e vão falando aí. Hoje a gente vai ter bastante interatividade aí com o pessoal. Todo mundo com o mic fechado aí, ninguém abriu o mic, então ninguém está com dúvida. Mas mais para frente a gente vai apertar aqui vocês, porque a maioria já deve operar, então já estamos falando já de coisa velha para vocês, né? Fundo duplo é a mesma coisa, só que, né, olhando para cima, em vez, e até aqui tem uma explicação que é bem interessante. O topo duplo a gente lembra de um M, e um fundo duplo a gente lembra de um W, né? Ele até parece, é confundido muitas vezes por OCOI também, né? Mas só que, se vocês lembrarem, o OCOI, ele é um M também, né? Porque o movimento do OCOI, ele é assim, ó. Tem muita gente, isso aqui é um fundo duplo. Não, o fundo duplo, ele é assim, ó. É diferente, né? Se você vê a amplitude dele é igual aqui. No OCOI, ó, onde que ele tá, né? A gente tem 3 fundos, né? Que seria, aí tem pessoal, fundo triplo. Não, fundo triplo é isso aqui, ó. Os fundos são iguais. Fundo duplo, OCOI, tá? Então tem uma pequena diferença, e cada um tem uma característica. Gente, vocês conseguem perguntar com áudio, pessoal que está no chat, que eu nem estava olhando para o chat aqui.
Porque aí eu liberei o microfone para vocês poderem perguntar por microfone, entendeu? Para não ficar... Kelvin, você tem microfone? Boa noite, Fred, beleza? Pode Tá me falar, ouvindo? Daniel. O topo duplo, você considera ele só no topo do dia? Não, o topo duplo ele pode ser no topo do movimento, tá? Mas assim, vamos pensar num movimento relevante, né? Não pode ser qualquer esticada que o índice ou o dólar der, entendeu? A gente tem que ter um pouco de, vamos pensar assim, filtrar, né? Vamos filtrar os movimentos, né? Então, é óbvio, se você tem uma marcação já, um suporte, uma resistência extrema, e ele vai lá e faz um topo duplo bem naquela região, tipo assim, é mais ou menos, tá te dando tudo que você precisa para fazer uma operação ali, entendeu? Se a gente Tá, entendi. pegar, vou até pegar um exemplo aqui do índice, vamos ver se a gente acha aqui rapidinho um topo duplo aqui, ó, eu acho que eu achei. 5 minutos. Eu vou dar uma descida nesse tempo gráfico aqui, só para efeito de... Ó, vamos ver. Vou pôr tela cheia aqui. Se a gente olhar aqui, ó, eu coloquei no tempo gráfico pequeno, então, o que a gente tem aqui? Não é um topo duplo que a gente gosta de ver, mas se você ver, ele fez aqui, ó, movimento, ó. E aí foi, ó. Entendeu? Então a gente teve um... Ah, mas o topo aqui, ele subiu um pouquinho mais que aqui. Cara, perfeição só no desenho, né? Então se você olhar, ele... Você tem que treinar seu olho para identificar, ó, que ele fez um movimento aqui, segurou, aí ele ficou bagunçando aqui, foi buscar uma região aqui. Então eu consigo enxergar aqui o movimento, entendeu? Não, Poderia até entendi. falar que é um topo triplo aqui, entendeu? Mas assim, como ele fez muita bagunça aqui, a gente dá uma ignorada e aqui ele de novo brigou nessa região de preço, tanto que, ó, pau, desceu rasgando, entendeu? Então, Beleza. num tempo gráfico maior, às vezes fica mais difícil, às vezes você tem que descer um pouco, né, o tempo gráfico e olhar com mais atenção. Treinar os olhos, tempo de tela faz muita diferença na análise, tá, gente? Se alguém tiver mais uma pergunta, já aproveita aí que eu já mando bala aí com vocês. Ô, Fred, Fala aí. em relação a esse topo duplo, por exemplo, isso contar uma tendência de alta ou pode acontecer no meio da tendência, ele faz esse topo e cai? Como é que funciona Não é o isso? ideal, Jonathan, no meio da tendência, tá? É a mesma coisa que você fala assim, tem um oco no meio da tendência? É difícil. E outra, a formação gráfica, você sempre considera ela nos extremos dos movimentos, né? Esses padrões em específico que eu estou falando, né? Que é o topo duplo, fundo duplo ou cocó. Então, você tem o movimento do gráfico e ele vai a um extremo, no caso de um oco, numa resistência. Então, a confiabilidade do movimento é muito alta. Agora, para pensar se ele faz essa movimentação no meio do gráfico, não necessariamente numa resistência, né, relevante, aí você fala assim, ele pode cumprir o alvo? Pode. Mas e o risco que você está correndo em tentar operar um padrão gráfico desse? A não ser que você tenha um stop muito curto, você saiba o que você está fazendo e você decida tomar esse risco, né? Caso contrário, eu não recomendaria. Mais alguma pergunta? Beleza, valeu. Valeu, Jonathan. O Kelvin tinha perguntado se você espera Last Kiss para operar no topo duplo ou no fundo duplo. Então, normalmente o last kiss para mim é o pullback, né? Então eu sempre espero ele fazer o rompimento falso para entrar no pullback, que é o last kiss também, né? Eu acho que é o melhor momento para você entrar, porque assim, ele fez o falso rompimento, ele está fazendo o pullback, e aí você consegue minimizar tanto a sua probabilidade de tomar um stop, porque você entra bem posicionado no movimento, né? E aí você, consecutivamente, você passa menos calor e pode proteger rapidamente a sua operação. Mais alguma pergunta? Nessa questão do topo duplo ainda, quando ele faz o primeiro topo,
faz um pullback nessa tentativa de chegar no topo anterior, no mesmo nível. Se ele ficar muito distante desse topo e começar a cair, você considera já uma reversão de tendência ou você ainda consideraria um topo duplo? Você consegue desenhar na minha tela, Jonathan? Eu libero para você, você desenha só para me entender basicamente o que você está querendo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo liberar você aqui, tá? Qualquer um que também, eu consigo ver tela das pessoas, a gente consegue ver as telas dos outros, entendeu? Deixa eu ver aqui. Isso aí, ó. Desenhei, não sei se dá pra ver. Esse é o movimento que você está falando. Sim, eu consideraria uma reversão de tendência, não sei como você considera isso. Então, na realidade, você está querendo falar... Faça a pergunta agora novamente, vamos lá. Nessa segunda tentativa aqui, se estiver muito distante daquele outro topo e começar já a cair, você não consideraria um topo duplo ou você ainda leva em consideração isso? Quando tá muito Olha, distante um do outro. a premissa do topo duplo é ele segurar na mesma região, tá? Na região, tá? Então, aqui, para mim, ele já não é um topo duplo. Ele foi uma tentativa de falha de rompimento de topo, que na realidade ele nem chegou perto, entendeu? Eles tentaram fazer um rompimento e já se eu for olhar aqui visualmente, já no 60% do movimento anterior, o mercado já devolveu, né? Então, para mim aqui é uma falha de rompimento, né? Nem de rompimento, falha de chegar na resistência. Então, tipo assim, o mercado nesse ponto aqui, ele já falou, ó, a gente não quer nem que chegue lá, porque a gente quer vender e vamos derrubar esse mercado, né? Então, nesse caso, ele descaracteriza o topo duplo, obviamente, porque ele não foi buscar essa região aqui, tá? Que é uma premissa dessa figura gráfica em específico, né? Então, se ele viesse aqui, obviamente a gente consolidaria o topo duplo. Agora, vamos lá, vou dar um outro exemplo. Se ele faz um movimento assim, ó, e ele chega muito perto e já cai, você pode entender que é um topo duplo em ângulo, tá? Em diagonal, né? Mas assim, tenha um pouco de cuidado porque assim, é próximo, tá? Agora o que você desenhou, eu já enxerguei como se fosse isso aqui, ó, né? Então já ficou um ângulo muito feio, né? Se você fizer um ângulo não tão agudo, ainda vale. Agora aqui já não vejo como um topo duplo, tá bom? Beleza. Perguntas, mais perguntas. Pergunta é top. Amo pergunta. Vamos lá. Sem pergunta, sem pergunta, sem pergunta. Fiquem ligeiros, pode perguntar. Ponto de entrada desse topo duplo, onde que eu pegaria ele? Então, o topo duplo é o seguinte, quando você tem a formação dele, né, ele faz o movimento. A partir do momento que ele chega novamente, rapaz, vou falar pra você, para desenho é tenso aqui. Então, beleza. É tenso aqui o negócio. Ó, onde que é o ponto de entrada? Então, a partir do momento que você identificou que ele fez o primeiro movimento, fez o pullback e está buscando aquela região, você vai esperar ele segurar na resistência e a partir do momento que ele começou a descer, aí você já pode fazer... Você pode, obviamente, entrar aqui. O quanto antes você entrar, a partir do momento que você identificar a reversão na resistência, é válido. Por quê? O teu stop vai estar aqui em cima, né? Acima dessa resistência, né? Então, assim, o quanto antes você conseguir entrar no movimento, e entenda, não é antecipar o movimento, é você enxergar, né? Ele faz esse movimento aqui, ó. Porque se ele fizer esse movimento aqui, ó, você tem que esperar ele romper para baixo, porque ele pode fazer isso aqui, ó, e te estopar. Então você tem que ter a leitura de que, tipo assim, ele rompeu, ou até, e vamos pensar no movimento mais micro. Se ele deixa uma estrela aí no segundo topo, Fred, aí é bonito, né? Não, aí é só encher a mão e descer vendido, né? Lembrando que hoje em dia o mercado, o que ele anda fazendo? Ele faz uma movimentação muito perigosa. Ele faz a estrela, né? E o que eles fazem? Rompe ela. Para estopar todo mundo que está com o stop aqui. Depois eles vão e fazem outra estrela.
quem opera um pouco de tempo aí no mercado já sabe do que eu estou falando. Ele mete uma outra estrela em cima daquela primeira estrela. E aí eles vão embora. Entendeu? Então também tem que ficar um pouco ligeiro, porque o nosso mercado ele tem muita pegadinha, né? Então às vezes você está achando que, nossa, meu Deus, fez uma estrela linda no topo do dia. Cuidado, porque uma dica que eu dou para vocês é, se a estrela ela for desenhada, quando eu falo desenhada é assim, ó, o candle nos últimos 5 segundos ele toma a forma de uma estrela ou toma a forma de um candle de reversão, entendeu? Tomem cuidado para que isso não for um candle montado, porque muitas vezes os players do mercado, o que eles fazem? Eles desenham um candle no último minuto, porque aí todo mundo que está olhando, vocês têm que lembrar o seguinte, gente, tá todo mundo olhando para a tela e tá todo mundo tendo a mesma ideia. A informação é igual para todo mundo. Uhum. Como você interpreta a informação, que é o que diferencia você. Então, por que que no últimos 5 segundos, se você olhar no fechamento do candle, o candle ele estava, vamos supor, deixa eu pensar aqui num... Doji, sei lá. Tava um doji, aí de doji ele virou isso aqui. Qual que é a intenção do mercado de no último segundo de fechamento do candle de 5 minutos, fazer uma estrela? Pegar Ele os sabe que o vendedores. pessoal vai vender com força, entendeu? Aí eu te pergunto, qual é a dificuldade de um player grande de desenhar um candle desse, romper ele para cima, depois romper ele para baixo e deixar o movimento acontecer? Custa pouco e ele ganha muito dinheiro. Por quê? Ele vai pegar o stop de todo mundo aqui em cima. Depois que ele pegar o stop de todo mundo, ele vira e desce. E pau no gato. Beleza. Mais perguntas? Vamos lá. O tempo tá... Depois eu vou rapidinho aqui e a gente vai... Vou ler menos e falar mais e tentar sanar dúvidas. Bem, vamos para o próximo. E aí a gente depois para de novo aqui, né? O próximo é o engolfo de alta, né? O engolfo de alta é um tipo de padrão que é muito conhecido também, é muito operado e ele é um padrão que ele tem um índice de assertividade muito boa, né? Da mesma forma que ele fala assim, ó, quanto maior o tempo gráfico, maior a probabilidade de o fundo ser concreto, né? Normalmente ele rompe a máxima do candle que gerou o sinal e trabalha acima deste valor. Ele é uma reversão, né, de tendência de baixa, né? Região onde o movimento de queda é revertido, né? Eu até peguei aqui no Profit e fiz umas marcações aqui, que é um engolfo de alta e um engolfo de baixa, né? Deixa eu pegar aqui a mãozinha rapidinho. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Deixa eu tirar as anotações que tá. Pronto. Vamos lá. Sumi com o negócio. Aqui, ó. Na verdade, tava melhor, não tava aqui, não, mas tudo bem, né? Deixa eu pegar aqui. Desconfigurou todinho meu negócio aqui, rapaz. Olha que... Ah, não, peraí. Ah, agora entendi porque estava desconfigurada. Que eu tinha traçado nos 60 minutos. Aqui, ó. Bem grandão para vocês verem, ó. Isso aqui é um engolfo de alta, tá? O candle engolfou o candle anterior. Vamos ver. Será que vai deixar eu desenhar? Não vai. Deixa eu até tirar, então. Ah, ele vai deixar. Vamos ver se vai deixar. O que que acontece? Esse candle aqui, ó, ele engolfou esse candle anterior, né? Que é um padrão de reversão de movimento de baixa, tá? A gente tem um movimento de baixa aqui, ele tem um engolfo, que é o que está dentro desse box amarelo, e aí ele reverte para o movimento de alta. Então vocês podem ver aqui, esse é o engolfo de baixa, tá? Que é esse movimento aí que a gente acabou, engolfo de alta, né? Desculpa, gente, é muita...
Então, o engolfo de alta, ele é a reversão de um movimento de baixa, tá? Então, toda vez que ele faz um movimento de baixa, ele termina o movimento de baixa, ele faz o engolfo, ele tá te dizendo que vai ter uma reversão de tendência. Da mesma forma, o engolfo de baixa, ele é a região onde o movimento de alta é revertido. É basicamente o movimento inverso. Aqui eu vou ver se eu tracei ele no dólar ou se eu tracei ele no índice. Tracei, acho que não foi no índice. É isso mesmo. Ó. Engolfo de baixa. Só para vocês entenderem. Tá? Aqui, ó. Tá? Vocês vejam que é o mesmo movimento, né? A gente tem um candle que é menor que o corpo e o pavio do candle anterior, ele é engolfado. Então, a gente tinha aqui um movimento de alta, né? A gente teve esse, apesar de ele ter ficado consolidado aqui, mas ele teve um fundo, ele rompeu e foi, né? Movimento de alta. E esse candle engolfou ele e ele já disse para nós, nessa engolfada, que ele ia realmente cair, o que aconteceu de fato, né? Ele perdeu essa mínima e caiu, né? Tanto que no dia posterior, onde ele já abriu lá embaixo, né? Guepado de uma forma bem grande. Então, o engolfo de baixa, ele lembra assim, ó, engolfo de alta, ele é reversão de baixa. Engolfo de baixa é reversão do movimento de alta. Tá? Se você quiser anotar para ficar mais fácil, pode falar. Tô ouvindo, pode falar. Tá me vendo? Sim. Eu acho que ele que não tá me ouvindo. Vou até dar uma... Estou... Nossa, que letra pequena. Ó. Vindo. Será que ele tá mudo? Era o meu amigo Jonathan. Fernando Santos, o que é essa mãozinha, gente? Como é que eu faço para ativar essa mãozinha aqui? Lower hand. Fala, Fernando. Levantou a mão que quer fazer pergunta. O áudio dele não tá funcionando. Não, né? Então, paciência. Não, e o Kelvin tinha perguntado onde seria a compra. Eu só não lembro do que ele perguntou a compra. Onde seria a Acho que é no compra? engolfo. Tá, Fernando, seu áudio não tá Seria a funcionando. compra do engolfo de baixo, ele Tô perguntou. falando sozinho aqui, qual é a entrada? Não, engolfo. Engolfo de baixo ou de alta? Explica os dois aí, tanto um quanto o outro. Tá. Na realidade, o que a gente tem na região do engolfo, né? Normalmente, o engolfo, no próximo candle que ele abrir, você já pode entrar. Entendeu? Tem gente... Estou mostrando aqui, eu esqueci que vocês não estão vendo, né? Tem duas... Você pode fazer de duas formas, né? Você pode entrar aqui. No próximo candle ele abriu, perdeu a mínima, você já entra vendido, né? Ou você pode... Fala. O Jonathan pediu para poder aceitar ele na sala novamente, porque a live dele caiu lá. Ah, tá. Já aceitei. Acho que por isso que não estava saindo o áudio dele. Falou, obrigado. Imagina, é que eu não... eu fico com as telas aqui, eu fico às vezes... Tem que olhar o chat de um lado, a sala do outro, mas tudo bem. Entendeu, gente? Voltei aqui. É que não tava te ouvindo, hein, rapaz? Travou aqui pra mim a tela, travou tudo. Ó, então, a pergunta é assim, onde que faz a entrada tanto no engolfo de alto como no engolfo de baixo? É no rompimento do candle, né? Ele fez o rompimento, você já entra na posição, né, a favor do trade. Então, no caso aqui seria uma posição vendida, né?
aqui, especificamente falando desse candle, a gente tem um candle caro, né? É um baita de um candle. Tudo bem, é um candle de 60 minutos, né? Mas um tempo gráfico menor, o teu stop vai estar aqui em cima, né? A entrada no rompimento, e aí o alvo você define, né? Então, pelo menos 50% desse candle aqui você pode buscar, né? Você mede o candle e busca na região de 50%. Ele pode dar o movimento inteiro do candle anterior? Pode, mas, olha, no dia seguinte ele deu. Né? Se a gente for pegar esse movimento todo aqui do rompimento, ele provavelmente te deu o tamanho do candle anterior, desse candle aqui quase que todo. Então, foi um bom trade, né? Digamos assim, de passagem. Você queria perguntar alguma coisa, Jonathan? Queria, nesse engolfo, na sua tela do Profit, no dia seguinte, teve um engolfo também de baixo, mas ele não se confirmou. Não. Aí é ver essa questão, tipo, ficando nos 5 minutos, abriu o mercado, está subindo, ele faz um engolfo forte para baixo. A minha dúvida está mais conseguir identificar quando que realmente é um engolfo, eu posso confiar no engolfo, ou quando é um pullback para ele poder estourar para cima novamente. Fico sempre em dúvida no que acreditar. Então, nesse caso aí, Jonathan, se a gente pegar... Nossa, eu pego mal quando faz isso. Nesse caso aqui, né, ele, como é um candle, ele abriu, né, no dia 10 de junho, ele fez um movimento e engolfou. A partir do momento que ele fechou esse candle e abriu o próximo candle já sinalizando, ó, ele ainda subiu um pouquinho, né, não sei se ele, eu acredito que ele tenha aberto e fez o movimento para depois descer. Então você entraria vendido aqui. Você está falando que aqui ele tentou engolfar de novo? Não, no próximo dia, se não me engano. Aqui embaixo, né? Isso. Então, só que aqui é o seguinte, o corpo tá muito grande, entendeu? Uma coisa que eu gosto de ver no engolfo é que o corpo anterior ele tem que ter menos da metade do corpo do engolfo, entendeu? Ele lembra um pouco uma mulher grávida, que eu vou falar aqui na frente, entendeu? Quando o movimento é muito grande, pode até perceber que ele descaracterizou, porque ele não fez o movimento que deveria fazer, entendeu? Que era o movimento de baixo, era mesmo engolfada daqui. O que ele fez? Ele só fez um fundo e continuou na região daqui. Quando o engolfo ele é bem desenhado, né, você vê que assim, ele cumpre o alvo dele no próximo candle. Né? Então ele engolfa e vai embora. Né? É lógico, se a gente olhar aqui, a gente teve esse candle aqui que foi um baita de um paviozão, né? Dando uma bela de uma estopada em muita gente que às vezes estava na operação. Mas, obviamente, se você estava com o teu stop tecnicamente posicionado aqui e você tinha um alvo, vamos, digamos assim, factível, né? Vou até olhar aqui, ó, esse candle aqui ó, teve 2.293 pontos, né? Daqui até o fundo, a gente teve 1.500 pontos. É óbvio que você não vai buscar toda essa pontuação num único trade. Então, possivelmente você faz uma operação dessa, aqui ó, você já meteu 1.200 pontos. Em 60 minutos você já tinha saído com 1.200 pontos. Né? Você teria passado um calor de 181 pontos, ó, um risco-retorno de 150, 200, vamos arredondar para 200 pontos. Né? E aqui ele te deu praticamente 1.200 pontos. Então, assim, é um risco-retorno bem interessante. Com relação ao outro engolfo, Jonathan, eu acho que assim, eu não considero engolfo por causa do tamanho do corpo anterior, tá? Porque eu gosto de ver quando ele é mais realmente um tá engolindo o outro, né? Se a gente for pensar em termos de engolfo, o que a gente quer, ó? A gente quer isso, ó, um corpo pequeno e um corpo grande, né? Se você vê, ele não, o corpo desse aqui não chega à metade desse corpo do outro. Então, a gente confia na formação gráfica. Tem que lembrar o seguinte, a formação gráfica, quanto mais bonita, mais confiável, né? Quanto mais bem desenhada, né? No caso de engolfo e tal. Agora, quando a gente está falando de Ococó e
figuras gráficas mais complexas, né? Aqui é um padrão de candle praticamente, né? Não é nenhuma formação gráfica, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de zelo em buscar uma formação mais consistente para poder balizar. A gente está quanto mais bem desenhado for o movimento, melhor o índice de assertividade, entendeu? E aí de engolfo nós partimos para a mulher grávida, né? A mulher grávida ela sempre aparece depois de uma queda, né? E ela é também conhecida como bullish harami, ou harami, como o pessoal fala aqui, né? O primeiro dia é um longo candle de baixo, o segundo é um pequeno candle de alto com pouca sombra, e preferivelmente com as sombras dentro do corpo do candle anterior. Aqui ele está falando de gráfico diário, né? Se a gente pegar no gráfico diário, você vai conseguir enxergar isso. O harami significa gravidez, por isso que a gente fala que é mulher grávida. Neste caso, o segundo candle significaria o nascimento de uma tendência de alta. Deixa eu pegar um harami aqui que eu tenho para vocês. E aí o harami, ele tem várias formas, tá? Já não é um desenho tão bonito, mas ele não é tão difícil de identificar. Mas se a gente pegar aqui, ó, o que a gente tem? Esse movimento, ele faz como se fosse uma barriguinha. Graficamente, se eu pegar aqui na internet, eu tenho até uma folhinha que eu peguei aqui para poder mostrar para vocês. Ver se eu acho ele aqui. Cadê? Estava aberto aqui, peraí. Tenho fé que eu vou achar. Vamos ver. Aqui. Nossa, muita tela. Bem, vai esse aqui mesmo. Achei. Achei você. Ó, folhinha de cola, né? Vamos lá. Onde que ele está aqui, ó? Aqui a gente tem, ó, os engolfos, tá? Se vocês olharem aqui, ó, e aqui é a mulher grávida, tá? De alta, né? E basicamente a de baixo é o inverso, né? Então você tem um candle que ele é o engolfo, o corpo está dentro. No harami, até os pavis estão dentro do corpo do anterior. Tá? Vocês estão enxergando aí? Porque às vezes pode parecer um pouco confuso, mas no caso da mulher grávida, até o pavio ele está contido dentro do corpo anterior. No engolfo, não necessariamente. Você vê que o pavio, ó, ele passou do corpo aqui, né? E o harami de baixo, o harami de alta, né? Que é a grávida, mulher grávida de alta, mulher grávida de baixo. É o inverso, né? Então você tem no de alta aqui um candle de vendedor e um candle comprador que está dentro. E no de venda ele é o inverso. Você vai ter um candle comprador e um candle vendedor. Então vai ser um candle branco e um candle preto aqui no caso. Se você usar o Profit, né? Ou qualquer outra plataforma, e o candle de baixo é um candle preto e o candle de alta é um candle branco, né? Olhando nesse contexto aqui, a gente tem um movimento de baixo e um movimento de alta, então ele está indicando alta. Se esse candle aqui for um candle branco e esse candle aqui for um candle preto, então a gente tem um movimento de alta, que é um candle branco aqui, e esse é um candle preto, indicando a reversão da tendência. Perguntas? Se ninguém tiver pergunta, a gente segue. Qual a diferença para um inside candle? O inside, ele é um candle que ele pode indicar duas coisas, né? O inside candle, ele pode indicar a continuidade ou reversão do movimento, entendeu? Então, ele é um pouco, como é que eu posso dizer para você? É um pouco tricky, né? Você pode se enganar com facilidade no inside candle, por quê?
porque ele vai te dizer que nesse movimento ele pode continuar ou ele pode reverter. Então, como é que você vai... deixa eu até tirar isso aqui que não tem nada a ver. Como é que você vai identificar um inside? A partir do movimento que ele rompe para cima ou se ele for um inside de reversão, se ele vai contra a tendência, entendeu? Então, na realidade, o inside, se você observar, ele é um movimento que ele, após o último candle, ele dá como se fosse uma indecisão, né? Do movimento. E aí você fala, você não sabe se de fato ele é uma indecisão, né? Ou se ele é um pullback, um pullback, vamos pensar, se você está olhando para um candle de 5 minutos, ele pode ser um pullback num tempo gráfico de 1 minuto para continuar subindo, entendeu? Não sei se ficou claro. É mais graficamente que seria a minha dúvida, tipo, para conseguir diferenciar a mulher grávida do inside candle mesmo. Então, vamos tentar diferenciar isso para você. Porque a mulher grávida, ela sempre vai aparecer no fundo do movimento. Agora eu entendi melhor a sua pergunta, Jonathan. Ele vai sempre aparecer nos extremos, tá? O inside, ele aparece no meio do movimento. Tá? Ele é como se fosse ele é um momento ou de reversão não no extremo, né? Você não vai encontrar um inside no extremo do movimento, entendeu? Você vai encontrar ele no meio do movimento, que é uma reversão momentânea de tendência, ou pode ser até uma reversão de tendência, mas não necessariamente no extremo, ou um pullback do movimento para continuar andando naquela direção. Tá? Então aqui a gente falou de mulher grávida, então deu para dar uma diferenciada, que a mulher grávida ela sempre vai aparecer nos extremos e o inside ele aparece no meio do movimento, né? Ou extremo, né? Agora a gente vai falar das estrelas, né? Formados por candles de pequenas proporções, com corpo pequeno e sombras muito curtas. Deve haver um gap, espaço de corpo não só de sombras, entre a estrela e o candle anterior e posterior à tela, né? A gente vai falar isso já, né? A estrela da tarde, ela aparece sempre em uma tendência de alta, tá? A estrela da tarde, ela sempre vai aparecer numa tendência da tarde. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. A Evening Star. Cadê você aqui, minha filha? Tá bom, pode ser essa aqui mesmo. Não, peraí, abre aqui. Né? A gente tem a estrela cadente, né? Que é uma outra estrela, tem a estrela da manhã e a estrela da tarde, né? Se você olhar, tem as estrelas aqui, ó. Quando o movimento que ela faz aqui, ó, pode ser de alta com uma estrela de alta, pode ser de alta com uma estrela de baixa, pode ser de baixa com uma estrela de alta, né? E de baixa com estrela de baixa, com candle de baixa, né? No caso aqui, se a gente for olhar, a gente tem as mais, nessa folha aqui, a gente tem as mais relevantes, né? Que seria a estrela cadente, tem um Gravestone Doji, o Doji de lápide que eles falam, acho até feio isso, né? Tem um homem enforcado também, que é um movimento, sempre reversão de movimento para venda, ó, se vocês olharem aqui, ó, né? E aqui eu sempre tenho um movimento de reversão para compra, tá? Então a gente tem o martelo invertido, que poderia também ser um martelo aqui, que é o caso que ele está usando no primeiro exemplo. Aqui ele tem o Dragonfly Doji, que é um martelo sem corpo, tá? E aí tem um Spinning Top, que também poderia estar aqui, né? Que é uma reversão de tendência. E o Spinning Top de reversão também é o mesmo contexto para cada um desses movimentos aqui, né? Tanto que ele está aqui no meio, ó. Então a gente tem o Spinning Top, o Doji e o Marubozu. O Marubozu é um candle de força. Você pode ver, ele não tem pavio nem para cima nem para baixo. Então o que ele indica? Que o movimento que começou aqui, ele não parou até o final do candle. Então, tipo assim, ele não tem intenção nenhuma de voltar, né? Como seriam os outros candles aqui. Né? Aí aqui eu falo um pouco sobre a estrela cadente, né? Vou até ler para vocês para conceituar um pouquinho melhor.
Né? A figura é formada por um único kendo, devendo aparecer necessariamente após uma alta, que é aquilo que a gente falou, né? Ele vem subindo, né? E aí ele desenha aqui para poder reverter, né? Um dos mais importantes sinais é que a tendência está atingindo o seu final. Inclusive, a estrela cadente, tem pessoas que gostam de dizer que ela é um dos padrões mais fortes de reversão. Tem alguns outros padrões, né? Mas ele é um padrão muito forte, ainda mais se o pavio dele for grande, né? Kendo de corpo pequeno com longa sombra superior. Quanto maior, melhor. A sombra superior deve ter no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo para ser uma shooting star, né? Uma estrela cadente. Quanto maior a sombra superior, mais significativo é o sinal. Não deve ter sombra inferior. Ou se tiver, tem que ser bem pequena, né? No exemplo que a gente tem na folhinha, ele não tem nem sombra, né? Ou quando tem bem pouca, né? A cor do shooting star não é um fator importante, não tendo grande relevância sobre a potencialidade do sinal. Por quê? O que importa na estrela cadente é a posição que ela se encontra. Então, você tem vários candles para cima e ela faz uma reversão. Então, ela abre, desenha até em cima e volta tudo. Então, a força vendedora aqui nesse momento é muito maior do que a força compradora que houve anteriormente, né? E quanto maior for ela, mais forte é a intenção do pessoal de vender. O gap em relação ao dia anterior, no caso de gráfico diário, exigido para as demais estrelas não é obrigatório neste caso, embora isso ocorrer agrega valor. O que ele está querendo dizer aqui? Se ela abrir em gap, aí fica mais forte ainda o movimento, tá? Se ele abrir em gap lá em cima e já sair descendo, melhor ainda. Havendo acréscimo de volume no dia em que aparece o star, fortalece a figura. E aqui é o mais irrelevante. Dúvidas? Que a gente está já acabando. Falta só mais 2 slides. Eu sei que tem muito texto aqui, muita informação, né? E aí eu vou perguntar se vocês não tiverem, eu já vou começar a falar do próximo, que é o enforcado, né? Ninguém tem dúvida, ninguém falou nada, então vamos falar do enforcado. O enforcado é o padrãozinho que eu já mostrei para vocês aqui, ó. Cadê você? O enforcado é esse aqui, ó. Vamos, gente. Não vai deixar eu desenhar. É muita ferramenta de desenho junto. Então vamos limpar isso aqui. Limpar. Ah, tá. Então vamos lá. Fecha essa, beleza. Então, acho que agora eu consigo. Vamos ver. O enforcado é isso aqui, ó. Ele é um enforcado, ele é um martelo no topo, que também indica uma reversão de tendência, da mesma forma que a estrela cadente, o Gravestone Doji, etc. Só que assim, se a gente for falar assim, qual que é mais forte? A estrela cadente ou o enforcado? A estrela cadente é mais forte. Se eu fosse colocar em porcentagem, vamos dizer assim, 80%. Aqui a gente colocaria uns 60% no enforcado, tá? E aí, conforme o texto está falando, eu vou terminar de ler aqui para vocês, né? Figura formada por um único kendo, que deve aparecer após uma tendência de alta. Kendo com corpo pequeno, longa sombra inferior, deve ter no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. Essa questão de ter no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo é muito visual, tá? Você olha e você entende que é um martelo. Simples assim. Né? Quanto maior a sombra inferior, melhor, mais significativo é o sinal. É a mesma história da estrela cadente. Quanto mais pavio, melhor. Não deve ter sombra superior, se houver, deve ser muito pequena. Isso também é importante. Possui maior relevância se for um enforcado de baixa. Na realidade, assim, eu também considero isso... Por que ele fala enforcado de baixa aqui? Até eu devia ter melhorado essa tradução, porque eu peguei lá de fora isso aqui. Enforcado de baixo, para mim, é martelo. Simples assim. Né? Apesar que tem aqui, rapaz, ó, enforcado de baixo, ó, ou martelo invertido, né? Seria isso aqui, ó. Enforcado de baixo, por quê? Porque o movimento ele é assíncrono, né? É síncrono, ó. Enforcado e enforcado de baixo. Se a gente olhar aqui, ó. Enforcado de baixo, isso aqui é enforcado,
né? No gráfico, dificilmente se encontra esse nível de detalhe. A gente vai olhar mais um martelo ou uma estrela cadente, porque as coisas são tão parecidas que você fica em dúvida às vezes, entendeu? Mas assim, com um pouco de tempo, você vai conseguindo encontrar os outros padrões gráficos, tá? E aí a gente encerra a nossa apresentação de hoje, pontualmente às 11h04, e eu abro para algumas perguntas que vocês possam ter. Liberem os microfones e façam perguntas. Se vocês não fizerem perguntas, significa que vocês sabem tudo. Aí eu vou começar a perguntar para vocês. Vou começar de cima para baixo aqui, com o Fernando, depois eu vou para o Davi, ou David, depois eu vou para o Jonathan, para a Caroline, para o Cleberson, para o Daniel, para o Duda. Aliás, eu vou começar pelo Duda. O Duda é quem deve mais manjar. Fala aí. A dúvida é em relação à entrada, né, na estrela cadente. Eu entro na perda da mínima, a proteção é na máxima dela? Exatamente. Exatamente. Por quê? E aí vai uma dica. Se a estrela tiver um pavio muito grande, aí você tem que decidir se você vai aceitar esse risco. Porque assim, o stop da operação de... Deixa eu até tirar aqui que não precisa mais. O stop da operação de venda de uma estrela cadente, muitas vezes, se o pavio for muito grande, é pesado, entendeu? Então, Entendi. se isso estiver dentro da sua gestão de risco, você pode assumir esse risco e ir para cima. Porque o que eu estava falando anteriormente? O que o mercado tem uma tendência a fazer? Ele desenha uma estrela bonita, depois ele vai e rompe ela. Por quê? Ele sabe que é um padrão que a maioria esmagadora dos traders confia de olho fechado, porque faz uma estrela cadente no topo do dia, os caras falam assim, vão vender tudo. Até onde não der, os caras vendem, entendeu? E o mercado, muitas vezes, ele acaba fazendo uma pegadinha e estopa as pessoas. Então, eu converso com o pessoal na sala, em algumas salas aí, eu já vi dias de ele fazer 3 estrelas cadentes, uma em cima da outra. Ele faz uma, rompe, faz a segunda, rompe, na terceira, aí o mercado desaba. Então, você imagina o tanto de gente que é estopada vendendo a primeira e a segunda estrela. Entendeu? Por quê? Entendi. Porque o movimento, ele a primeira estrela, o que acontece? Ele desenha a primeira estrela, faz um falso rompimento e depois volta. Então, vamos supor assim, ele rompe a primeira estrela, sei lá, 100 pontos, 150 pontos, não sei. Estou dando um exemplo. Se você vê que ele rompe a estrela e rápido ele começa a voltar, qual que é o meu feeling? Já protege no 0 a 0. Por quê? Uma estrela rompida, cara, é para ir embora. É para meter 200, 300 pontos assim e não olhar para trás. Agora, se ele faz um rompimentozinho de 150, umas 200 e começa a voltar tudo, tem 2 alternativas. Ou você estrangula, estopa e espera ele subir para tentar vender melhor, ou você aguarda o movimento para ver se ele vai sair estopando todo mundo. Aí o que você faz? Você vende a máxima da estrela. Onde o pessoal está estopando, você está vendendo. Igual o player que está estopando todo mundo. Porque ele vem, estopa todo mundo e vende lá em cima. Entendeu? Ele vende o stop dos outros. Para você entender. Por quê? Quem está vendido no rompimento da estrela, o que ele vai fazer? Ele vai estopar no pavio. O que é o stop de quem está vendido aqui? Uma compra. E o grande player, o que ele faz? Ele compra e vende o stop. Ele vira a mão vendendo o stop de todo mundo que está estopando e desce vendido. Você entende por quê? Para os big players é interessante estopar a sardinha? Porque só dá dinheiro, cara. Eles vão dar liquidez ainda para o player grande vender lá em cima e descer carregadão. Entendeu? Só que o player grande, ele faz isso e já realiza na metade do caminho. Ele vai realizando ao longo do dia, entendeu? Ele não tem interesse em carregar um trade indefinidamente por muitos pontos. Ele faz um trade aqui, dali 100, 200 pontos, ele solta parcial, aí o trade volta, ele vende de novo. Porque assim, ele tem margem, ele tem laço, ele tem tudo, entendeu? Para poder aguentar inúmeros pontos para trás. Por isso que muita gente fala assim, UBS, JP Morgan ou qualquer outro grande player está tomando uma naba, por exemplo, está
tá com o preço médio dele em milhões para trás. Cara, esquece, isso não acontece. Se ele tomar pau hoje, amanhã ele recupera. E uma coisa que vocês têm que entender é que a posição dos bancos e dos grandes players, ela não é montada hoje, ela é montada ao longo dos anos, ao longo dos meses. Então, teve um movimento aí no ano passado, quem opera diariamente acho que vai lembrar disso. A UBS, ela entrou no mercado e se desfez de mais ou menos uns 60 mil contratos do mini índice. Ela sozinha, ela derrubou o mercado, né? E aí, o que as pessoas falaram? Nossa, o UBS fez essa operação aí, tá tomando no vermelho, tal. Só que se você puxasse a posição da UBS nos últimos 90 dias, ela estava comprada em mais de 120 mil contratos. Então, ela só fez uma realização parcial. Por que ela fez isso? Não me interessa, não sei. É demais querer adivinhar por que um grande player realizou a posição dele parcialmente. Mas o fato é que eles não perdem dinheiro. Entendeu? Eles simplesmente... Ai, olha o outro aqui, Francisco. Depois de ter batido a meta, queria deixar você grande, Francisco. Mas não consigo. Ali. Então, gente, nesse caso, é por isso que você tem que ter muito... O feeling de mercado, ele vem com o tempo de tela, ele vem com o aprendizado, ele vem com você tomar stop, você aprender isso. Então, tipo assim, para pensar que, assim, todo mundo está olhando para a mesma tela que você está olhando, tá? Então, todo mundo tem as mesmas ideias, todo mundo, os big players, eles entendem que a maioria esmagadora dos traders usa price action, usa padrão de candle, usa padrão gráfico. Então, assim, muitas vezes o mercado ele é manipulado para poder te estopar. Então, você tem que tentar sempre estar um passo à frente de tudo. Por quê? Para a sua própria proteção. Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Espero ter acrescentado para vocês. Esse vídeo, com certeza, eu vou subir amanhã no meu YouTube, para quem teve dúvida e tal, para poder estar consultando. E amanhã à noite, às 10 horas, a gente se vê novamente. Tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado. E peço para vocês, quem puder, né, poder postar nas redes sociais, mostrar para o pessoal que está tendo esse conteúdo bem legal, né? Me marquem aí, @tfred no Instagram, podem marcar à vontade. Se vocês quiserem fazer agora um vídeo aí, ou uma foto mostrando a gente aqui na live, por favor, divulguem esse conteúdo que é para ajudar a vida de muitas pessoas. É um conteúdo gratuito e a gente está se esforçando para trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá? Então, transbordem esse conteúdo para outras pessoas, chamem outras pessoas para poder estar conosco aqui e a gente vai cada vez mais agregando na vida de outras pessoas, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até mais.